meu nome é Rafael, eu sou formado em Biologia, mas, bem, por uma série de fatores eu acabei não conseguindo me manter nessa área e daí eu decidi fazer concursos, né, para ter alguma tranquilidade na vida, né, ter um emprego, alguma coisa assim. A conquista foi maravilhosa, ter passado no TRT. É uma sensação muito boa, não tenho nem como descrever, né? Um concurso tão difícil, tão concorrido, eu já tinha tentado outras vezes, sem nem chegar perto de uma colocação dessas. E quando eu vi que eu consegui a terceira colocação, assim, foi sensacional. Não sei, não acreditei, né? Muito feliz mesmo. Bem, eu achei a prova muito difícil e eu achei que tinha ido mal, né? O dia particularmente não estava muito bom, porque estava chovendo muito e eu estava doente naquele dia, eu estava com um pouco de gripe, assim, me sentindo um pouco mal. Então eu não acreditei que eu ia me dar bem naquele concurso. Achei que eu tinha errado algumas questões, assim, suficiente para não passar, né? E, assim, foi muito tenso, assim, o dia da prova. Quando eu vi que eu passei, foi muito bom, foi justamente por causa que eu achei que eu tinha ido tão mal, né? E quando eu vi que eu passei, eu pensei, nossa, não é verdade, não aconteceu isso. Mas aí eu vi lá no edital e tava lá meu nome e foi muito bom, foi muito legal, muito feliz. Eu comecei a me preparar para TRT especificamente no final do ano passado, né? No final de 2012. E no começo eu não tinha muito método de estudo, né? Eu estudava assim meio sem aleatório, meio sem nenhuma organização. Aí eu fiquei sabendo do Aprova e do Aprova Premium e foi lá que eu tive o acesso aos mentores e tal que me ajudaram a organizar os meus estudos, né? Então eu seguia um calendário, todo dia eu tinha um número de aulas que eu tinha que assistir, uma rotina de exercícios, né? Matérias separadas por dia. E foi assim que eu fui fazendo, né? Eu fui seguindo a disciplina. No começo foi bastante difícil, porque eu não estava habituado a estudar todos os dias, a estudar dessa forma, assim, disciplinada. Foi complicado, mas depois que passou, assim, os primeiros meses, né? Aí eu já ganhei o hábito de estudo, né? E seguia essa rotina, né? Todos os dias fazer pelo menos alguns exercícios e sempre algumas aulas, né? Sempre estar assistindo, mesmo que aulas que eu já via de novo, né? Mesmo repetindo, anotava sempre as aulas para não dispersar, né? Sempre assistindo e fazendo anotações. Essa que era a minha rotina de estudos. Né? Eu fiz isso então por acho que uns 7 ou 8 meses antes da prova, né? Antes da prova do TRT Santa Catarina. Né? Foi mais ou menos esse o tempo que eu levei. No dia da prova, eu procuro não pensar na prova, né? Eu procuro pensar como um dia normal e tento enxergar a prova não como uma coisa importante, né? Eu tento diminuir a importância da prova para não gerar ansiedade. Sempre me mantendo calmo, porque a pior coisa que tem é fazer a prova e deixar muito peso, né, no dia, assim, dá uma importância muito grande. Isso cria muita responsabilidade, muita cobrança, né, interna, e isso dificulta na hora de fazer a prova, né, atrapalha a memória. Então eu busco, assim, digamos, desvalorizar a prova, né, como se fosse só uns exercíciozinhos que eu vou lá, faço, tranquilo, né, sem muita cobrança no dia da prova. Então, essa que é a dica, assim, que eu deixo para as pessoas tentarem não sobrevalorizar um momento, né? E com calma, o que foi estudado e é isso, fazer lá, ver o dia. Antes de ser aprovado, eu comecei a estudar para concursos em 2009, mas antes disso eu não tinha nenhum método, nenhum critério específico para fazer as provas. Eu a fazia de forma desorganizada. Então, eu não controlava o tempo, eu não fazia as provas antes em casa, não tinha uma organização, eu não pesava assim quais eram as matérias que eu tinha mais dificuldade. E isso era bastante complicado, porque o que acontecia antes é que algumas matérias eu sempre ia muito bem e outras matérias eu sempre ia muito mal e eu não corrigia os erros. E assim esses erros se repetiam sucessivamente. E a consequência é que eu nunca conseguia posições boas, né, nas classificações.
Sim, agora que eu consegui essa vaga de técnico, eu pretendo continuar, aproveitando que está tendo vários concursos do TRT e outros tribunais que vão sair em breve. Eu pretendo continuar, mas agora para nível superior, cargo de analista, né? Eu acho que é importante fazer isso, já que eu já estou, né, condicionado a estudar, já estou tanto tempo nessa rotina. Eu acredito que não vale a pena parar agora e retomar no futuro, né? Melhor aproveitar o momento e continuar estudando para analista agora, no cargo nível superior. Até hoje eu devo ter feito uns 30 concursos aproximadamente. Com certeza a persistência é um caminho certo. Aliás, eu diria que é um dos únicos caminhos para concurso público, né? A persistência. Agora, é claro, uma persistência sem método é uma persistência exaustiva, né? Tem que ter algum método, alguma qualidade nessa persistência, não é só fazer vários concursos. Tem que ter algum critério, né? Um estudo direcionado, para não fazer que nem eu fazia antigamente, que era um estudo aleatório e, consequentemente, eu nunca estava preparado para nenhum concurso. Para quem pretende passar em concurso, se eu posso deixar alguma dica, na verdade, são duas dicas, né? São duas coisas muito importantes que eu percebi para fazer uma boa prova, né? Eu não sei até dizer qual é a mais importante, eu diria que são empatadas na primeira colocação. Um é a disciplina e dois é a motivação. Disciplina porque tem que estudar, se não todo dia, pelo menos tentar fazer isso todo dia, deixando pelo menos 1 ou 2 dias de descanso, né? Tem que ser um estudo regular, porque a matéria dos concursos é uma matéria extensa, cheia de detalhes que às vezes não tem conexão entre si, né? Você não vai achar assim, uma conexão entre os prazos dos diversos tipos de direito. Então, tem que estar sempre vendo para memorizar isso, né? Tem que ter a disciplina, então, de criar uma rotina de estudos e seguir essa rotina todos os dias. E não furar com a disciplina, né? E a outra dica é a motivação. A motivação também é um fator importante, porque estudar para concursos não é fácil, né? Quem está aí fazendo sabe disso, desanima depois de um tempo. A motivação, eu diria assim que ela é dividida em duas partes, né? Tem a grande motivação que te leva a buscar os concursos, a se matricular, a se inscrever nos cursinhos e tal, a começar os estudos, né? É algum sonho, alguma dificuldade, alguma coisa assim. Mas também tem aquela motivação do dia a dia, né? Aquela motivação que faz as coisas acontecerem todos os dias. Então, uma dica assim que eu tenho, uma coisa assim que eu fiz para não desistir, para sempre estar seguindo os estudos, eu criava assim umas metas da semana, né? Então, em média, eu assistia 4 aulas por dia e fazia uns 80 exercícios. E daí, como meta, eu sempre colocava que eu ia assistir 2 aulas por dia e fazer uns 30 exercícios, né? Pode parecer assim, meio que eu estava enrolando, né? Meio que estava enrolando, mas o importante da meta é justamente ela ser uma coisa possível, né? Não adianta fazer uma meta 20 aulas e 200 exercícios e ser totalmente implausível, né? Metas plausíveis, fáceis de alcançar, porque no final da semana, quando você olha assim, essa semana eu cumpri os meus objetivos, você sai mais motivado, né? Então, esse sistema de seguir algum plano, assim, alguma coisa que algum tipo de gratificação para você mesmo, assim, alguma coisa assim que te faça sentir bem, é importante, né? Eu fiz esse plano de metas. Quem quiser pensar em alguma outra coisa parecida, eu acho que a ideia é essa, né? Sempre estar trabalhando assim com alguma coisa que te ajude a aguentar a carga de estudar todos os dias, né? O primeiro concurso que eu fiz, eu fui muito mal, mas o que me fez não desistir foi porque eu pensei assim, não, todo mundo, eu já vi outras pessoas passando, né? Eu vejo outras pessoas tentando, eu também posso conseguir, eu tenho que conseguir. Então eu não desisti, porque eu me baseei assim, no exemplo de outras pessoas, né? Então isso me ajudou bastante a não desistir. Quando eu vi outras pessoas passando, pessoas mais próximas de mim, eu vi que era possível e eu também podia conseguir também passar. Eu conheci a prova pela internet. No começo eu era um pouco receoso quanto às aulas online, assim. Eu já tinha tido algumas aulas online e eu não gostei muito. Mas eu resolvi experimentar a prova e uma coisa assim que eu achei muito importante
no Aprova Premium, especificamente, é o trabalho com o mentor. Porque o mentor, ele está toda semana falando com você, organizando os estudos junto com você e fazendo, né, uma espécie de feedback. Você conversa com ele, ele vê como você foi e ele dá dicas. Por que você não tenta uma coisa diferente? Ele dá técnica, né? Tenta essa técnica, tenta essa outra. Isso ajuda a adequar o estudo, né, de acordo com a personalidade de cada um. Então, eu, por exemplo, gostava mais de fazer esquemas, diagramas com cores e tal. Essa foi uma dica que eu descobri com os mentores do Aprova, que me passaram essa para tentar, e eu comecei a fazer e realmente ajudava na memorização. E outra coisa muito importante, assim, eu diria até que foi a parte fundamental que me ajudou a passar, é a parte da organização. Eles me ajudaram a organizar os meus estudos, né, com o calendário do Aprova e com a grade horária que eles montavam de aulas que eu tinha que assistir, exercícios que eu tinha que fazer. Isso foi muito importante porque deu uma organização, uma disciplina para o meu estudo que até então eu não tinha. Antes era, como eu falei, um estudo sem critérios, né? sem um balanceamento. Depois, quando eu estudei assim de forma focada, disciplinada, com um equilíbrio adequado das matérias de acordo com as minhas dificuldades, os resultados foram bem melhores, né? Tanto é que está aí o TRT Santa Catarina. Eu sou o Rafael Domingues e eu fui aprovado no TRT Santa Catarina.